então, galera, beleza? Bom, galera, hoje nós vamos falar vamos aplicar mais uma aula. A aula de hoje será sobre dilatação térmica. Bom, galera, dilatação térmica, ela é basicamente o seguinte: é quando eu sofro mudança nas dimensões de um corpo devido à variação de temperatura. Beleza, galera? Tranquilo? Lembra que eu falei para vocês que temperatura era o grau de agitação das moléculas? Imagine que ao aumentar a temperatura, eu aumento a agitação dessas moléculas e eu vou precisar de mais espaço. Então eu vou precisar que as dimensões do corpo elas aumentem de tamanho, tá? Vocês podem ver a dilatação em várias partes da sua vida. Como, por exemplo, entre um trilho de trem e outro, é comum ter um espaço entre um trilho e outro, para que quando a temperatura aumente sobre aquele trilho, automaticamente também aumente o tamanho do trilho, mas o trilho não vai um atrapalhar o outro. Muitas das vezes vocês veem, por exemplo, calçadas que são feitas e que logo começam a rachar. Aquilo ali foi feito porque não houve um espaço para que a calçada pudesse aumentar o seu tamanho, e como não tem espaço para onde aumentar, elas acabam quebrando. Ou ainda o rejunte entre os pisos, né? Aquela separação que existe entre os pisos, aquilo ali ocorre para que não haja, para que um piso ao crescer, os dois pisos ao crescerem, um não quebre o outro. Mas galera, nós vamos falar aqui que a dilatação ela sempre será volumétrica. O que significa isso? Todas as dimensões de um corpo irá crescer ao mesmo tempo, irá diminuir ao mesmo tempo. Porém, existem casos diferentes que a gente vai considerar apenas uma dimensão. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma corda. Ó, uma corda. Vocês concordam comigo que essa corda aqui, ela tem o comprimento muito grande, tá? Enquanto a largura e a espessura dele é muito inferior ao comprimento. Então, nesse caso, nós vamos considerar que a dilatação é uma dilatação linear. Tá? Vamos considerar apenas uma dimensão sendo variada aí. Então, a dilatação linear vai ser ΔL. Agora, imaginemos uma folha qualquer. Tá? Eu tenho aqui um exemplo de uma folha. Tá vendo essa folha? Essa folha aqui, galera, ela vai obter uma direção, uma largura e um comprimento relativamente próximo, né? Porém, olha a espessura dessa folha. A espessura dessa folha não condiz com as outras dimensões. Então, nesse caso, duas dimensões são consideráveis, enquanto uma é prática, considerável desprezível. Nesse caso, nós vamos calcular a dilatação térmica superficial, que é o ΔA, que é a variação da área. Beleza, galera? Tranquilo? Agora vejam esse exemplo. O exemplo dessa caixinha aqui. Vocês concordam comigo que ó, a largura, o comprimento e a espessura são muito próximas das dimensões. Então, nesse caso, nós vamos considerar que ele é uma dilatação térmica volumétrica. Nós vamos colocar aqui um ΔV. Tá? E vamos estabelecer agora uma fórmula. Galera, a fórmula de dilatação ela depende de três fatores. Ela depende da dimensão inicial. Então vamos lá. ΔL vai ser, nesse aqui será comprimento inicial. Nesse aqui será área inicial, né? Já que a gente está falando de área. E no volumétrica será volume inicial, já que nós estamos falando de volume. Vamos lá, vamos continuar falando aqui. Por que ela depende da dimensão inicial? Um corpo com uma dimensão inicial com 5 metros, vamos pegar aqui um fio de 5 metros e um fio de 20 metros, o fio de 20 metros ele tem muito mais moléculas que vão se mexer, né? Então ele vai precisar de mais espaço para crescer. O segundo fator que é importante, é o material que é feito o corpo. É óbvio que isso aí vai entrar um pouco mais em química, mas cada corpo ele tem uma estrutura diferenciada da outra, né? De moléculas. Então vai ter corpos que vão se dilatar mais, como vai ter corpos que vão se dilatar menos. Então a gente vai depender de um negócio que nós chamamos de uma grandeza que nós chamamos de coeficiente de dilatação, que vão ser representados por letras gregas. O coeficiente de dilatação linear vai ser representado por alfa,
O coeficiente de dilatação superficial vai ser representado por beta e o volumétrica vai ser representado por gama. Galera, a última parte da nossa fórmula aqui é a variação de tempo, de temperatura. Quanto maior for uma variação de temperatura, mais os corpos irão crescer de tamanho. Então eu tenho aqui, ó, variação de temperatura aqui também. Então nesse caso eu estabeleço as 3 fórmulas de dilatação. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Uma última coisa para a gente terminar o nosso conteúdo de hoje. O coeficiente de dilatação superficial, que é representado por beta, vai ser igual a 2α, tá? Então no exercício em que ele quiser a superficial e ele te der o alfa, você tem que multiplicar por 2 para utilizá-lo. E o coeficiente de dilatação volumétrica do corpo será igual a 3α. Será igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ok, galera? Beleza? Então até a próxima aula, onde nós iremos falar sobre dilatação volumétrica dos líquidos, ok?